Meus irmãos, boa noite. Paz e luz em nossos corações. Mais uma vez nós queremos manifestar nossa alegria por estarmos participando da primeira Semana Espírita de Lagoa Dourada. Realmente para nós é uma satisfação muito grande participarmos deste evento. E dentro do tema central, Jesus, caminho para a perfeição, iremos refletir sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Esta expressão, sede perfeitos, encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, onde o mestre disse o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E de imediato, esta orientação de Jesus nos leva a uma profunda reflexão. Porque como sermos perfeitos como nosso Pai Celestial? Sabemos que Deus é a perfeição absoluta e que nós, criaturas, por mais que avancemos na escala evolutiva, apenas alcançaremos a perfeição relativa, nunca a perfeição absoluta, porque senão seríamos igual a Deus, o que é inadmissível. Portanto, como entender a orientação de Jesus para sermos perfeitos como o Criador? Primeiramente, devemos lembrar que Jesus nada escreveu e que não chegou até nós nenhuma anotação de seus ensinamentos em sua língua de origem. Jesus falava em aramaico e em hebraico, que era a língua litúrgica, e os evangelhos foram escritos em grego. E a palavra grega que foi traduzida por perfeição tem o sentido de cumprir o propósito, cumprir o objetivo. Portanto, quando Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, ele não estava se referindo a sermos imaculados, sem defeitos, mas simplesmente a cumprirmos o nosso propósito, a cumprirmos a nossa missão. E nesse sentido, a orientação de Jesus ganha uma proporção extraordinária, uma vez que pode ser aplicada no nosso dia a dia. Nós vamos ler o texto onde esta orientação de Jesus está inserida para entendermos melhor a sua mensagem. É em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Disse Jesus: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e desça chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Aqui nesse texto, Jesus orientou os judeus daquela época a fazerem muito mais que os publicanos e que os gentios. Publicanos eram coletores de impostos e eram mal vistos pelos judeus, porque no entendimento dos judeus daquela época, eles tinham se aliado aos romanos para coletar os impostos. Então, eram mal vistos pelos judeus. Gentios, por sua vez, eram aqueles povos que não praticavam a fé judaica. Então, vejam bem o que Jesus diz: pois se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudais somente vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Então, Jesus convidou os judeus daquela época, e por extensão convida a todos nós a cumprirmos o nosso propósito, a cumprirmos o nosso objetivo, a nossa missão.
E quando Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, ao dizer ouviste o que foi dito, ele faz uma referência ao Velho Testamento. Antes da vinda do Mestre, os judeus eram orientados pelos líderes, pelos religiosos, a amar o próximo, mas eram orientados também a aborrecer, a incomodar o inimigo. Inimigo para o judeu era todo aquele que não professasse a fé judaica. Esse deveria ser incomodado, deveria ser aborrecido, não deveria existir facilidade para ele. Jesus, entretanto, propõe uma renovação de pensamentos e conceitos indispensáveis ao equilíbrio espiritual. E observemos que os verbos amarás e aborrecerás está no singular. Por quê? Porque amar e aborrecer é uma atitude individual relacionada ao estágio evolutivo que nos encontramos. Eu amo em determinado grau, irmãos meus amam num grau muito mais elevado. Igualmente outros aborrecem, incomodam no grau muito mais elevado que eu. Então, amar, aborrecer, ou seja, fazer o bem ou o mal, é uma atitude individual relacionada ao estágio evolutivo de cada um de nós. Então, meus irmãos, os judeus daquela época eram orientados a amar o próximo, mas também eram orientados a incomodar o inimigo. E isso acontecia porque a mente do povo ainda não comportava a lei do amor, mas ao lado estava germinando a lei do amor sem distinção, sem preconceito. Então Jesus propôs uma renovação ao dizer: eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos. A conjunção, porém, represa o sentido do ensinamento anterior para lhe dar uma nova direção. Não era amar o amigo, mas o inimigo, aquele que não fosse judeu, um verdadeiro escândalo para a época. Por isso que Jesus não foi compreendido em sua totalidade, porque ele propôs uma mudança de paradigma. E é interessante observarmos que até hoje não entendemos o Mestre, porque amamos o nosso irmão, mas com condições. Jesus, entretanto, propôs o amor incondicional, independentemente do posicionamento político, religioso, social de qualquer criatura. Observemos que estamos nesse processo de mudança até hoje. Há 2000 anos o Mestre anunciou: amai vossos inimigos, ou seja, aqueles que não pensam igual a você. Então nós estamos ainda nesse processo, porque na nossa intimidade, 100%, nós sempre colocamos alguma ressalva para amar, para aceitar o outro. Sempre. A não ser irmãos nossos, mais evoluídos, que já passaram por aqui, que realmente tinham uma proposta de amor diferente da nossa. Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e outros, Bezerra de Menezes e tantos outros. Eles tinham uma proposta, eles já tinham um grau mais elevado de amor ao próximo. Agora é importante que nós estamos aprendendo, porque isso é importante sabermos. O amor é aprendido. O amor não nasce pronto em nós, não. Ele é construído pouco a pouco. Emmanuel, meus irmãos, em sua mensagem Ceifa de Luz, ou melhor, no livro Ceifa de Luz, na mensagem Imunização Espiritual, nos informa que existem duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles que cultivamos com nossa própria cultura de intolerância. Aqueles que não concordam conosco provavelmente nos observaram em alguma de nossas atitudes e se posicionaram como nossos adversários. Nos conhecem
bem ou mais ou menos, mas se posicionaram como nossos adversários. Então podemos dizer que são nossos adversários gratuitos. Agora, existem aqueles que nós cultivamos com a nossa cultura de intolerância. Intolerância no trânsito, na calçada, na vida comum. E muitas vezes essa cultura de intolerância se manifesta atrás da tela de um computador, onde ficamos alfinetando, espetando o outro. E Emmanuel, em sua mensagem, propõe a reaproximação. Como? Respeitando as diferenças. Respeitando as diferenças. E aí uma questão muito importante para nós, principalmente neste ano de eleição. Geralmente, ficamos partidários. Falamos, não, esse é o meu candidato, esse é o certo. Tudo bem termos os nossos argumentos, mas não podemos entrar na sintonia de separação que muitos políticos semeiam na nossa sociedade. Hoje, mais do que nunca, está criando um clima de polarização. Políticos inescrupulosos estão semeando a discórdia. Então temos que ficar atentos. Não podemos entrar nessa onda, principalmente neste ano de eleição. Claro, podemos defender o nosso posicionamento e ser justo, e ser correto, mas com respeito. Olha que diferença tamanha. Eu vou trocar ideia com o outro, me posicionar, mas com respeito. E aí faz toda a diferença, porque o outro não vai se tornar o meu adversário. É uma coisinha simples, mas que na nossa cultura nós estamos perdendo. Simplesmente porque achamos que é comum. Isso parte lá de cima no nível social, políticos, líderes que estão no poder, geralmente estão na mídia, e aí nós entramos na onda deles. Então devemos tomar cuidado. Por isso que Emmanuel propôs e propõe o respeito às diferenças. Então Jesus disse, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Mas ele também disse, bendizei os que vos maldizem. Jesus nos convoca a reagirmos com uma ação contrária, a fim de evitarmos o círculo vicioso. Quando nós reagirmos com uma ação contrária, anulamos as vibrações negativas por falta de combustível. Então o mestre diz, bendizei ao que vos maldizem. Mas ele continua, fazei bem ao que vos odeiam. Aqui Jesus define o valor da ação, fazer o bem. Somente a realização do bem é suficientemente forte para neutralizar o ódio. Entretanto, meus irmãos, para praticarmos o bem, principalmente com os nossos adversários, com aqueles que não concordam conosco, temos que esperar um momento oportuno. E o Pai é sábio em suas leis, e em momento propício vai proporcionar a aproximação de almas, a fim de que tenhamos oportunidade de praticar o bem. Então Jesus disse, fazei bem ao que vos odeio. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, captando a importância desta orientação de Jesus, no capítulo em estudo, Sede Perfeitos, no item 3, diz, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. De todas as leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade é a mais importante, uma vez que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação desta lei. E observemos que a lei é de justiça, de amor e de caridade. Não é lei de amor, justiça e caridade, mas lei de justiça, amor e caridade. E por que a justiça está em primeiro plano? Porque somente com a compreensão da justiça divina se manifestando em nossas vidas, é que nós seremos também, por extensão, justos.
se não compreendermos e aceitarmos a justiça de Deus em nossas vidas, não nos tornaremos pessoas justas, ou melhor, não procuraremos ser pessoas justas e, consequentemente, não praticaremos o amor e a caridade. A caridade é uma das formas de manifestação do amor, sendo por isso mesmo um caminho para nos tornarmos homens e mulheres de bem, colocando-nos desta forma no caminho para a perfeição. Para refletir sobre a caridade, recorremos a uma mensagem no livro Pão Nosso, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem intitulada Há Muita Diferença, onde o Espírito Emmanuel deu destaque para um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde é narrado que Pedro e João estavam subindo o templo para a oração da hora nona. E vinha então carregado um homem aleijado de nascença, que todos os dias era deixado à porta do templo para mendigar. E este homem, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu a eles uma esmola. Pedro, porém, fitando profundamente aquele homem, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando aquele homem pela mão direita, o ergueu. E ele pôs-se de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo. E todos que estavam no templo viram aquele homem andar e louvar a Deus. E ficaram admirados pelo que lhe sucedeu. Bem, meus irmãos, este episódio, narrado em Atos dos Apóstolos, merece nossa atenção. Pedro, através de sua sensibilidade mediúnica, percebeu que a deficiência daquele homem se situava mais no nível moral, no nível mental, do que físico. E invocando a presença, ou melhor, a figura amorosa do Cristo, promoveu uma confiança, promoveu uma revolução naquele homem, promoveu a fé. Meus irmãos, todos nós, caminhantes para a perfeição, possuímos deficiências. Mas através da fé, através da confiança, poderemos superar muitas de nossas deficiências e até mesmo potencializar nossas pequeninas virtudes. Mas para isso precisamos nos despertar da condição de incapacidade em que nos situamos, em que nos colocamos. E foi isso que Pedro promoveu naquele homem, o despertamento. Aquele homem se encontrava na horizontalidade da vida, ligado unicamente à matéria, às coisas deste mundo. E Pedro, ao invocar a figura do Cristo, o verticalizou, religando-o ao Cristo. E ficamos imaginando se Pedro tivesse dado àquele homem simplesmente uma moeda, seja de ouro ou de prata. Provavelmente, após gastar aquela moeda, ele continuaria caído. Entretanto, Pedro, ao dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou, Pedro doou a si mesmo para o erguimento daquele homem. Doou a si mesmo para o erguimento daquele homem. E é devido à importância de doarmos algo de nós mesmos para o erguimento do próximo, que o Espírito Emmanuel, na mensagem citada, nos informa que quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta forma: o que tens me pertence. Entretanto, diz Emmanuel que o cristianismo, pela boca inspirada de Pedro, assevera ao ouvido do próximo: o que tem, isto te dou. E continua Emmanuel indagando: já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar o que possuem para o edifício da evolução humana? Estaremos construindo o paraíso aqui na terra. E estaremos, mais do que nunca,
a caminho da perfeição. Às vezes, nosso entendimento sobre o que é caridade é muito restrito, pois habituamos a pensar que caridade se restringe unicamente à doação de bens materiais. Mas a realidade é que a vida nos acena constantemente com as mais variadas possibilidades de atuação no campo da caridade. Assim sendo, a caridade estará presente no amparo material, através do pão da cesta básica que alimenta, da água que sacia a sede, do abrigo que acolhe, do agasalho que ameniza o frio ou da moeda que suaviza a penúria. Mas poderemos também perceber a caridade sendo elaborada na intimidade de nós mesmos, através das ondas mentais que emitimos, através do perdão silencioso que enobrece, da prece íntima que revigora ou do amor verdadeiro que liberta. Essas são atitudes mentais salutares, que em primeiro lugar nos favorecem e que, lançadas no espaço, certamente beneficiarão a todos a que se dirijam, encarnados e desencarnados. A caridade ainda se fará presente através das palavras que proferimos. Muitas são as tragédias íntimas que poderemos evitar pela palavra que, quando sábia, orienta e edifica, que quando suave domina o pranto, que quando indulgente atenua a culpa, que quando consoladora dissipa o sofrimento, ou que quando plena de amor rompe o ódio, ou que quando em forma de oração nos aproxima de Deus. Mas se pela palavra seremos caridosos, também poderemos ser quando nos silenciarmos ante uma ofensa desatada pelo desequilíbrio, ou nos emudecermos para ouvir um desabafo de quem ainda não encontrou quem o fizesse. E por estarmos encarnados, nosso corpo também se servirá à caridade legítima, através do abraço comovente que transmite segurança, do afago paternal que envolve a criança, de um sorriso carinhoso que aproxima almas, ou de um simples aperto de mão que faz brotar um sorriso num rosto antes amargurado. Portanto, não é sem razão que a espiritualidade superior nos informa que todas as potências do espírito devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. E conclui: tempo virá em que a boca, os ouvidos, os pés e as mãos serão aliados supremos nos serviços de elevação. Bem, meus irmãos, creio que neste momento alguns devem estar curiosos da razão de estarmos falando tanto sobre caridade no tema Sede Perfeitos. Mas isso se deve porque não existe espiritualização sem humanização de nossas ações. Somente com foco na caridade e no amor ao próximo é que nos colocaremos naturalmente a caminho da perfeição. Sem essa percepção nossa, continuaremos à margem do caminho, à margem da perfeição, se não focarmos o outro. Reflitamos sobre isso. Quando nós olhamos nossa civilização unicamente do ponto de vista do progresso científico, não restam dúvidas de que a humanidade alcançou até agora incontestáveis progressos. Utilizando nossa inteligência,
chegamos a patamares que jamais havíamos alcançados sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar social. Hoje, por exemplo, num espaço relativamente pequeno de terra, de campo, conseguimos produzir uma grande quantidade de alimentos. Na área médica, outro exemplo importante, desenvolvemos tecnologia avançadíssima que nos permite detectar diversas doenças, como também possibilitou a erradicação de inúmeras moléstias. Temos computadores, celulares, televisão via satélite que nos coloca em dia com os principais acontecimentos do mundo em tempo real. Portanto, não há dúvida de que a humanidade alcançou até agora um grande progresso. Mas, apesar de todas essas conquistas nos vários segmentos da nossa sociedade, o homem ainda não soube utilizar este avanço científico para o bem-estar de todos. Infelizmente, uma boa parcela da humanidade não tem acesso ao bem-estar que esses avanços científicos oferecem. Realmente, nós evoluímos bastante, mas só em tecnologia, pois a evolução moral, aquela que proporciona os seres humanos viverem em paz, em harmonia uns com os outros, esta foi relegada ao segundo plano. Nós não sabemos dividir e também não sabemos receber. E por essa razão, uma boa parte da sociedade moderna vive nos dias atuais uma realidade da falência dos sentimentos que restringe os horizontes da existência ao arcabouço da matéria. Vivemos então uma falência dos sentimentos. Para refletirmos sobre isso, convocamos os irmãos a fazerem conosco uma viagem no tempo. Jesus estava no templo, pois era preciso que o maior ensinamento fosse dado no templo de Salomão, local onde se realizavam as grandes cerimônias e cultos, local onde os doutores da lei e os escribas estudavam e interpretavam as escrituras sagradas. Os fariseus, como classe religiosa dominante, achavam que a fé só poderia ser alcançada pelas escrituras e por isso dividiam a humanidade em intelectuais e simples. E fortalecidos por estarem num ambiente que lhes era tão familiar, os fariseus, inimigos de Jesus, preparam-se para desmoralizá-lo. Um doutor da lei, um incumbido pelos demais para disparar o ardil, dissimulando respeito, pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E eis o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Neste momento, com a resposta de Jesus, o silêncio toma conta de todos. As mentes dos fariseus, acostumadas à racionalização exagerada, entraram em turbulência. Isso porque todos se lembravam do mandamento de amar a Deus. Mas do segundo mandamento, semelhante ao primeiro que mandava amar ao próximo, este faziam questão de não lembrar. Mas, apesar do silêncio que se formou no ambiente, o homem de Nazaré, conhecedor da intimidade de cada um de nós, observando as diferentes atitudes dos intelectuais e dos simples, termina a resposta libertando a humanidade que era ali representada por ambos. E ele disse: toda a lei e os profetas procedem desses dois mandamentos. Assim, Jesus, o homem simples de Nazaré, acabava de fornecer a carta de alforria à humanidade, até então prisioneira de atavismos religiosos que aproximavam as leis de Deus das leis civis.
E a partir daquele momento, a humanidade não poderia mais alegar desconhecimento da força motriz do universo, a lei do amor. A lei se espalhou. Alguns a receberam com natural ceticismo, outros a receberam com profundo entusiasmo. Poucos, porém, a receberam com a atenção que ela merecia. Por isso, era necessário que Jesus mostrasse na prática a essência do amor que ele tão bem conhecia, para que o aprendizado se efetivasse. Assim sendo, ao traidor equivocado, o Mestre amou. E aos que o condenaram e o crucificaram, o Mestre também amou. Portanto, com a exemplificação de Jesus, a lição se completava e se esclarecia. Era possível então amar na dor e no abandono. Era possível amar ao amigo, ao familiar, mas era possível amar também ao traidor e ao inimigo. E mais, o amor era libertador, pois enquanto Jesus, que fora crucificado, estava liberto pelo amor, os carrascos, juízes e traidores estavam aprisionados na mais assustadora e tenebrosa prisão de toda a existência, a prisão interior. Mas, apesar da vivência da lição pelo homem de Nazaré, muitos não entenderam a lei maior naquela época e ainda não entendem nos dias atuais, pois os vergonhosos números de crimes, suicídios e vícios mostram que a humanidade ainda não aprendeu a lição maior. E o grande avanço científico, tão importante em toda a humanidade, não foi capaz de responder ao anseio maior do homem, que é a busca da paz e da verdadeira felicidade. Assim sendo, depois da euforia com os avanços da ciência, a humanidade vive hoje um momento de profunda frustração. E diante da nova realidade, a sociedade caminha sem rumo. Agressões, perturbações, estresse, álcool e drogas passam a fazer parte permanente da sociedade moderna em níveis inimagináveis. A sociedade parece caminhar para o caos sem saber que rumo seguir. E apesar de grandes mentes intelectuais estarem encarnadas entre nós, nenhuma proposta nova parece surgir para preencher o vazio. A humanidade se sente sozinha e impotente. E é aí que ressurge a eterna lei áurea, a lei do amor. É preciso buscar a mais sofisticada ciência de toda a humanidade, o amor. Mas a triste realidade é que nós nem sequer aprendemos a definir o amor. Na sociedade materialista em que vivemos, amor às vezes se define por posse e desejo. O ser supostamente amado somente o é enquanto propriedade que propicia prazer. Agora, a proposta de Jesus é diferente. É a do amor que se define em fazer o outro feliz. Sem esta proposta fraternal, continuamos a inventar meios para nos trazer conforto, mas não encontramos o conforto da alma. Isto porque a paz e a felicidade não estão unicamente no progresso material, mas principalmente no progresso moral, espiritual, aquele que facultará um dia nós utilizarmos de todo o conhecimento para o bem-estar de todos, e não somente de uns poucos. Sem o amor, conforme ensinado por Jesus, dominamos as técnicas mais sofisticadas, mas convivemos com níveis insuportáveis de corrupção, fome, concentração de renda, tráficos de drogas e suicídio. Então, meus irmãos, algo está errado, pois onde está a lição do Mestre pronunciada lá no templo de Salomão? Se perdeu no templo? Não. Isso porque a verdade nunca se perde. Ela está presente entre nós. E por isso nós convidamos os irmãos a refletirem conosco sobre a lição do Mestre. Disse ele:
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ora, Jesus, neste versículo, ensina que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E amar a Deus com todo o nosso coração é a dimensão do sentir. Amar a Deus com toda a nossa alma é a dimensão do vivenciar. E amar a Deus com todo o nosso entendimento é a dimensão do saber. Então temos 3 dimensões para o desenvolvimento pleno do amor. Temos o saber, o sentir e o vivenciar. Vamos refletir sobre cada uma dessas dimensões para o desenvolvimento do amor profundo. Comecemos pela dimensão do saber, que é amar a Deus com todo o nosso entendimento. E aqui nós lembramos os irmãos da necessidade do estudo da doutrina espírita. Ontem nosso irmão Leonardo brilhantemente falou sobre a necessidade do estudo e nos mostrou como, detendo conhecimento através da doutrina espírita, temos possibilidade de gerenciar melhor as nossas vidas. Porque a doutrina espírita nos traz revelações sobre a relação entre o mundo corpóreo e imaterial. Nos revela de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E principalmente, através da demonstração de leis sábias e justas, deixa claro muito nós a justiça, a manifestação da justiça divina em nossas vidas. Então, o estudo, meus irmãos, o estudo da doutrina espírita. E estudando a doutrina espírita, claro, teremos um entendimento mais amplo dos ensinamentos do Mestre. Antes da doutrina, muitos ensinamentos de Jesus ficaram difíceis, ou eram difíceis de serem entendidos. Mas através da lei da reencarnação, lei de causa e efeito, entre outras, os ensinamentos do Mestre tomaram uma proporção divina para todos nós, caminhantes para a perfeição. Então, amar a Deus com todo o nosso entendimento é a dimensão do saber. Devemos nos preocupar, principalmente, claro, nós espíritas, a conhecermos essa maravilhosa doutrina que nos orienta, que nos consola. Bem, a dimensão do saber é uma das dimensões do amor profundo, mas, claro, ela é a base. E a base, meus irmãos, não se completa somente pelo saber, porque conforme nos ensinou Paulo em sua carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Portanto, somente saber não nos torna criaturas melhores. Tanto é assim que o mundo está cheio de universidades, de doutores, de filósofos, e a dor ainda campeia no nosso planeta. Nada contra universidade, nada contra doutores, filósofos, etc. Somos a favor do estudo acadêmico. Devemos ter o desenvolvimento do intelecto moral. E o conhecimento, o saber, nos dá o desenvolvimento do intelecto. Agora falta o desenvolvimento moral. Por isso que o sentir se torna um fator crucial na nossa jornada da vida. Então, a dimensão do sentir, amar a Deus com todo o nosso coração. Então temos amar a Deus com todo o nosso entendimento, que é a dimensão do saber, amar a Deus com todo o nosso coração, ou de todo o nosso coração, que é a dimensão do sentir. E depois disso, amar a Deus com toda a nossa alma, que é a dimensão do vivenciar. Porque de nada adianta sabermos, sentirmos, se não colocarmos em prática. Então, vivenciar aquilo que guardamos em nosso coração, aquilo que sabemos, é a proposta da espiritualidade. O sentir, meus irmãos, ele dá valor ao saber, que pode ser neutro, horizontal, ou elevado vertical. Então,
o saber, ele dá um grau, ou melhor, o sentir, ele dá um grau ao saber. Sem sentimento, como falamos, poderemos saber muito, mas continuaremos ligados unicamente à terra, continuaremos caídos. Bem, amar a Deus, Jesus nos mostrou que é uma das questões cruciais para nos tornarmos criaturas melhores e perfeitas. E o interessante é que quando Jesus fala do amor a Deus, logo após ele revela o segundo mandamento, que é amar ao próximo. Por que Jesus fez isso? Primeiramente devemos lembrar que Jesus é o terapeuta por excelência, o mestre por excelência. Então, ao revelar o mandamento maior, que é amar a Deus com todo o nosso ser, ele fala do amor ao próximo. Por quê? Porque é impossível chegar a Deus, ou seja, atingir a perfeição relativa sem passar pelo próximo. O próximo, o outro, é o nosso passe para seguirmos em frente em busca de dias melhores. Então, quando Jesus diz: amai o próximo, amai o inimigo, o adversário, aqueles que não pensam da mesma forma que nós, não é somente uma coisinha bonita, umas palavras bonitas, não, tem um fundamento essencial na nossa vida, porque é o que nos coloca realmente a caminho da perfeição, nos tornando criaturas melhores, sintonizadas com a proposta de amor que movimenta nossas vidas e o universo. 2000 anos da proposta de Jesus e ainda não colocamos em prática 100% a orientação do Mestre. Mas estamos a caminho, estamos aprendendo a amar. Mas não podemos esquecer que o amor, ele é aprendido. Devemos exercitar o amor todo dia, em todos os momentos. O amor, como já falamos, não nasce em nós pronto e acabado. Ele tem que ser exercido. E principalmente este exercício vem através das pequenas coisas, através do relacionamento no dia a dia. Às vezes nós ficamos assim: nossa, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu ia construir um asilo, creche, isso, aquilo. Mas se não tiver amor, nada adiantará. O nosso país, vamos focar no nosso país, está cheio de prédios, mas vazios de sentimento. E por isso não dão sustentação à criatura, ao próximo. Então Jesus propôs uma mudança de paradigma. Imaginamos, por centenas de anos os judeus foram orientados a aborrecer, a incomodar o inimigo. Aí chega um cara lá da Galileia, de Nazaré, nascido em Nazaré, né? Um homem simples no entendimento da sociedade judaica, e diz: olha, ame o inimigo, e deu uma ênfase ao amor ao próximo. Uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas que até hoje nós não conseguimos efetivamente colocar em prática. Por isso que nós estamos focando aqui o sentimento e a boa vontade, meus irmãos, porque com sentimento e boa vontade poderemos exercitar o saber, ou seja, estudarmos mais com dedicação, poderemos ficar mais atentos aos nossos relacionamentos, melhorando a qualidade dos nossos sentimentos, e automaticamente estaremos exercitando o bem. E encerrando a nossa participação, uma mensagem que fala sobre sentimento e boa vontade. No livro Boa Nova, narra a espiritualidade que o mestre estava em Jerusalém e que, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo.
Entretanto, sem demora, a maioria dos curiosos e sacerdotes se afastaram sem maior interesse. Mas o sacerdote Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e se dirigiu a ele com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, disse Hanã em tom de ironia, e que pensas tu venha a ser isto? Este reino é obra divina nos corações dos homens, respondeu Jesus com sinceridade. Obra divina em tuas mãos, voltou a dizer Hanã, dando uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, acrescentou: e com o que contas para levar adiante essa difícil tarefa? Por acaso conquistaste o apoio de algum príncipe ilustre e desconhecido para ajudar-te nas realizações do teu plano? E onde estão os teus companheiros e seguidores? Os meus companheiros e seguidores hão de chegar de todas as partes, respondeu o mestre com humildade. Certamente eles chegarão de todas as partes, voltou a dizer Hanã, pois os tolos e ignorantes estão em toda a parte do mundo. Entretanto, Galileu, propõe-te a construir uma obra divina, mas já viste alguma estátua perfeita ser construída com fragmentos de lama? Sacerdote, disse Jesus com energia serena, nenhum mármore é mais puro e formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior à boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente dada pelo desconhecido, o famoso juiz ainda perguntou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus brandamente. Tem ciência dos códigos da província e da lei do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei da vontade do meu Pai, que está no céu, respondeu Jesus convictamente. E após esta resposta, o sacerdote Hanã enviou para Jesus um sorriso de desprezo e demandou para a Torre Antônia em atitude de completa superioridade. E no dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino ainda foi visto a contemplar as maravilhas do santuário alguns minutos antes de internar-se nas estradas banhadas pelo sol a caminho de sua Galileia distante. Dias depois, após passar por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava próximo à cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum companheiro que estivesse à sua espera. E nesta procura, o mestre se dirigiu rapidamente para as margens do lago Tiberíades, em direção a um grupo de alegres pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, jogavam as redes em meio à profunda alegria. Jesus então aproximou-se mais do grupo de pescadores e logo que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. André e Simão, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. André lembrou-se de já ter visto Jesus e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava confuso. Mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: Senhor, sede bem-vindo. O Cristo então lhes falou docemente sobre o seu evangelho e após sua exposição perguntou-lhes: quereis ser meus discípulos? André e Simão interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração embevecida. E refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar?
Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio das lembranças, de modo a encontrar Jesus nas recordações mais íntimas. Não sabiam, porém, como explicar aquele sentimento de amor e de confiança que lhes brotava do âmago do Espírito. E sem hesitarem, sem nenhuma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus então abraçou os dois irmãos e, acompanhados de ambos, se dirigiu para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. E lá chegando, o mestre entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou Jesus com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devido a Herodes. Queres vir comigo recolher os bens do céu? Perguntou Jesus com amizade doçura. O funcionário levita, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem poder definir as santas emoções que lhe brotava do peito, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. E em seguida o grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez uma preleção de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração puro e sincero para sempre às claridades do seu reino. E iniciou-se naquele instante a eterna união entre os inseparáveis companheiros. E na tarde daquele mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. E no céu vibravam harmonias, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. E as árvores balançavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidasse aos homens à celebração daquele primeiro banquete espiritual. E as aves ariscas pousavam de leve nos arbustos mais próximos, como se também quisessem ouvir Jesus. E na praia extensa se acotovelava uma multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvir Jesus. O mestre então contemplou a multidão e enviou-lhes um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias do sacerdote Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os fracos, os sofredores, os injustiçados, os desalentados, ou seja, todos nós, seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Ele converteria toda lágrima e toda dor num cântico de alegria. E tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. O reino de amor, o reino de paz, destinados a todos nós, espíritos a caminho da perfeição. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.